Vamos ver uma partícula com momentum ou quantidade de movimento exato. Nesse caso, a quantidade de movimento, né, pela hipótese de Broglie, né, seria a constante de Planck dividido pelo comprimento de onda associada à partícula, certo? Mas lembrar que podemos definir H, né, também como H cortada multiplicado por 2π, né, certo? Ou seja, podemos definir assim, né? Um H cortada igual a H dividido por 2π. Então, a constante de Planck pode ser também expressada como 2π vezes H cortada. Então, coloco 2π vezes H cortada, então aqui dividido por lambda. Esta quantidade, lembrem, é o número de onda, certo? K. Então, isto seria igual a H por K. Ok? A energia dessa partícula, vocês sabem que é a constante de Planck vezes a frequência, né? Aqui, do ponto de vista da H cortada, né? Então, isso vai ser 2π vezes H cortada vezes a frequência. E aqui, esse 2π, colocamos aqui, e isso aqui é a frequência angular, né? Então, assim também pode ser expressada a energia da partícula, né? Então, uma partícula que tem um momento indefinido seria dado por isso. Qual seria a função de onda associada, né? A função de onda associada, né, seria igual a sua amplitude, né, vezes I kx menos ômega t. Okay? Podemos expressar isso também desta forma, né? Em função do momento da partícula, né? Se eu dividir por H cortada e multiplicar aqui por H cortada, vou ter o seguinte: a amplitude dessa onda, né, dividido por H cortada, e aqui H cortada por K vai ser P, e H cortada por ômega vai ser E. Então, é uma forma também de expressar a função de onda, né, em função da quantidade de movimento, do momentum, quantidade de movimento, e da energia da partícula. Então, a função de onda de uma partícula com uma quantidade de movimento bem definida pode ser expressada assim, né? Aqui H cortada, Px menos Et, ou assim, né? Mas qual é o problema dessa função de onda? Lembrem, isto daqui, né, o módulo quadrado da função de onda é o que tem significado físico, né? Seria isto daqui, né? O conjugado disso aqui vezes isto, né? Lembrem que isto representa a probabilidade de encontrar a partícula entre x e x mais diferencial de x, né? Então, essa probabilidade, né, de encontrar a partícula nessa região, né, bem pequena, certo? Bom, isto quanto vai ser? Isto daqui vai ser A
por ela menos I kx menos ômega t. E o outro vai ser A por I kx menos ômega t. Isto vai dar A ao quadrado, né? Certo? Então, isso o que significa? Significa que a probabilidade, né, de encontrar a partícula em qualquer diferencial de espaço é uma constante, né? Então, bem, isso significa que a partícula pode estar em qualquer ponto do espaço de menos infinito a infinito, né? Isso aqui, lembrem, é x, né? Então, se a probabilidade da partícula é constante em qualquer ponto do espaço, significa que a partícula está deslocalizada, ou seja, não posso encontrar a partícula em qualquer ponto do espaço infinito. E isso, na verdade, não acontece. Sempre a partícula está em algum lugar ou em alguma região. Aqui a partícula estaria deslocalizada. Portanto, conhecer com exatidão, né? Conhecer com exatidão a quantidade de movimento nos dá uma onda plana, né? Ou uma onda, né, tipo seno-cosseno, né? Que na verdade, quando calculamos a densidade de probabilidade para encontrar a partícula, ela fica deslocalizada, porque pode estar em qualquer parte, qualquer lugar. Então, não é conveniente descrever uma partícula, não é real descrever uma partícula com uma quantidade de movimento bem definida, certo? Então, o que é mais lógico é que nossa função de onda seja uma combinação, né, de funções de onda, né, com essas quantidades de movimento, né, K, né, dado por K. Lembrem que K tem a ver com a quantidade de movimento, né, é PA dividido por H cortada, né. Então, é melhor, para poder ter a partícula em uma região definida, bem determinada, teríamos que representar a partícula como uma combinação de funções de onda, né? Por exemplo, aqui K pode ir de menos infinito mais infinito, e cada uma dessas ondas de momento bem definido vai ter um peso, né? Tá? Vai ter um peso que vamos chamar φ de K, que depende de K. Então, isso aqui seria o peso da onda com o número de onda K. Nós podemos transformar isso em uma integral. Se a diferença entre esses K's é muito pequena, né? Podemos transformar isso em uma integral. Pelos métodos da Fourier, né? Esse aqui, então, podemos transformar essa integral, né? Se a diferença entre os K's é muito pequena, né? Então, isso aqui pode se transformar em uma integral que vai dar 1 sobre 2π de menos infinito a infinito de φ de K. Ela, na verdade, eu vou colocar aqui como uma função φ de K de ela I kx menos ômega t, diferencial de K. Então, esse φ de K, né, também pode ser interpretado como a distribuição dos pesos, né? Pode ser
interpretado assim, né, como a distribuição de probabilidade vamos colocar assim, do valor K, né? Do valor de K, certo? Ou seja, qual é o peso desse valor de K que tem, né? Para que contribui a descrição da função de onda, né? Então agora, por exemplo, essa distribuição dos pesos poderia ser desta forma. Por exemplo, uma função, né? Dessa forma, né? Ou seja, uma função que tem um pico em K0, né? Certo? E ela é só diferente de ser uma região bem pequena, né? De K0. E podemos dizer que o desvio padrão, né? Dessa distribuição, né? Seria delta K, né? Isso aqui seria a incerteza de conhecer o valor de K0 da partícula, né? O valor de cada partícula, né? Ou seja, traduzido agora em, em quantidade de movimento, é só multiplicar por H cortada aqui e vamos ter a seguinte interpretação. Aqui, se multiplicamos por H cortada esse eixo, vamos ter P, né? E aqui, φ de P, né? A distribuição dos pesos da... Vou colocar aqui. E aqui seria P0, que seria H cortada por K0. E esse aqui seria delta de P, né? Ou seja, isso aqui seria a incerteza de conhecer, né, o valor do momento, né, P da partícula, né? Em geral, você prepara um experimento onde escolhe, né, uma quantidade de movimento, mas sempre tem um erro instrumental, por exemplo, né, de conhecer a partícula, né, o momento da partícula. Então, isso aqui é mais real que só conhecer o momento P0 com essa exatidão. Isso não existe, né? Sempre existe uma dispersão. Então, isso aqui você vai chamar a distribuição, né, de probabilidade de P0, ou seja, da partícula, da quantidade de movimento da partícula, ou a distribuição dos pesos, né, de cada valor de P. Obviamente, aqui em P0 é o valor máximo, né? Porque sabemos que quando preparamos a partícula com uma quantidade de movimento determinada, vamos supor P0, sempre existe uma incerteza devido ao erro do instrumento, né? Ok? Então, esse fato já leva, né, a que a função de onda, né, agora vamos expressar em função desse φ de P, que é o mesmo daqui, só que ao invés de K, multiplicamos por H cortada e dá isto, né? Isso aqui é a mesma coisa que aqui, né?
Então, a função de onda aqui vai ser dada por, lembrem que era 1 sobre 2π por essa integral, né? Também podemos expressar multiplicando aqui por h cortada, dividindo por h cortada, assim. 2π h cortada, integral de φ de p, e aqui px, né? Menos e de t, diferencial de p aqui. Ok? Isso aqui é a função. Então, vamos, por exemplo, supor, aqui já então a quantidade de movimento, então, não estaria exatamente definida, só em uma região dada por essa distribuição de probabilidade, né? E como seria então a posição nesse caso? Ou seja, a densidade da posição, né? A probabilidade de encontrar partícula em um determinado ponto do espaço, né? Então vamos supor que essa seja a distribuição da quantidade de movimento de uma partícula, ok? Vejam que aqui, por simplicidade, para simplificar o problema, eu coloquei aqui uma que seja constante, né? Essa probabilidade em uma região entre P0 menos delta P sobre 2 e P0 mais delta P sobre 2. Então, se eu integrar, né? Então, vamos ver aqui. Eu vou falar o seguinte, né? Essa é uma amplitude de probabilidade. Mas isto aqui, né, vai ser a probabilidade de encontrar a partícula com um momentum, né, ou quantidade de movimento, entre P e P mais diferencial de P, né? Que isto aqui, na verdade, é a amplitude de probabilidade. Amplitude de probabilidade. E ao quadrado é a probabilidade de encontrar partícula com uma quantidade de movimento entre P e P mais diferencial de P. Então, sabemos que se eu integrar isto aqui em todo o espaço, né? O espaço dos momentos, né? Deve dar 1, né? Certo? Isso se chama condição de normalização. Certo? Isso. Então, se eu integro isso em todo o espaço dos momentos, né? Isso deve dar 1. E aí, com isso, determinamos essa constante C. Então, vamos ver o que vai dar, né? Esta integral, se você é só diferente de zero para essa região, né? Então, isso aqui vai ser integrar desde menos P0, aqui na verdade, não, desde P0 menos delta de P dividido por 2, e aqui P0 mais delta P dividido por 2, e C quadrado, né? Diferencial de P, que tem que dar 1. Então, esse C quadrado sai, né, da integral e temos esta integral.
Então, isto vai ser c quadrado. Essa integral vai dar o quê? Isto menos isto, né? Vai dar delta P, que tem que ser igual a 1. Então, C vai ser igual a 1 sobre a raiz quadrada de delta P. Ok? Então, podemos dizer que a distribuição dos momentos é assim, né? É uma função, né? Que é 1 sobre raiz de delta P para P entre esses valores, né? P0 menos delta P dividido por 2, P0 mais delta P dividido por 2 e 0 fora desse intervalo, né? Do intervalo P0 menos delta P dividido por 2, P0 mais delta P dividido por 2. Né? Então, assim que é definida essa função, né? Estamos supondo que delta P é pequeno, ok? Então, agora vamos calcular a função de ondas. Então, a função de onda vai ser assim, né? Vai ser 1 sobre 2π, né? Integral disto aqui, né? Então, vamos supor que em t igual a 0, né? Vou colocar assim, para t igual a 0, então vamos ter isto aqui, né? Não, aqui, na verdade, seria diferencial de p, né? E aqui também. Ok, então vamos substituir isso aí, né? Então, aqui vai ser a integral de menos, ou assim, né? P0, só na região onde isto é diferente de zero, é só naquele intervalo, né? Então, essa integral vai ser assim, né? Aqui, isso vai ser 1 sobre raiz de delta P disto aqui. Estamos calculando só para t igual a 0, né? A função de onda, né? Bom, então aqui vamos ter 1 sobre... na verdade, sim, isso seria assim, né? Delta P e aqui 2π, né? Vou botar aqui melhor. 2π raiz de delta P, né? Dessa integral.
Bom, então esta integral se calcula assim, né? Então, observem aqui, vai dar I P0 mais delta de P dividido por 2, x menos LI P0 menos delta de P dividido por 2x, né? Aqui vou colocar em evidência este fator, né? Aqui H, né? E aqui vamos ter isto, né? Menos isto. Isto daqui vai ser 2 vezes I, o seno de delta P por x dividido por H, né? Então, isso aqui vai ser H I vezes x ok? Bom, o I pode cancelar aqui, né? Certo? Então, isto vai dar, isto vai ser igual a H dividido por x, e aí P0, x dividido por H. Aqui temos um 2, e aqui temos seno delta Px dividido por H. Então vejam como a função de onda vai ser. A função de onda, então, bom, na verdade, em t igual a 0, né? Vai ser igual a 1 sobre 2π raiz de delta P 2H dividido por x, e aí P0 delta XH seno delta P dividido por x. Então, vamos calcular isto agora, né? Que é a probabilidade, né? Isto aqui, lembrem que é a probabilidade de encontrar a partícula em t igual a 0 em um intervalo diferencial do espaço, né? Isto vai dar 1, isso aqui, lembrem que cancela isso aqui. Então vai ser 1 sobre π quadrado, né? Vamos colocar assim. Isto por isto, né? Isto vai dar h quadrado e quadrado x quadrado, porque este com este dá 1. Isto. E aqui está faltando um fator, né? Que eu esqueci, né? Que é raiz de delta P, né? Raiz de delta P, então aqui vai ficar
como delta P. Então, isto vai ser igual a 1 sobre π quadrado seno quadrado aqui vamos ter que colocar delta P, né, por x, né, dividido por h, assim, né? Isso ao quadrado, né? E aqui, como aqui fica um delta P, eu vou ter que colocar o delta P aqui, né? Bom, então, eu vou aqui, vou chamar beta igual a delta de P dividido por H, certo? Então, o módulo quadrado da função de onda em t igual a zero, nesse caso vai ser delta de P pi quadrado, e aqui o seno de beta x dividido por beta x ao quadrado, onde beta é delta de P dividido por H. E vou plotar essa densidade de probabilidade, né, de encontrar a partícula entre x e x mais diferencial de x em t igual a zero. Notem que esse delta de P é a incerteza que temos de conhecer o momentum, ou a quantidade de movimento, né? Então, vamos dar alguns valores dessa incerteza para plotar essa densidade de probabilidade da posição. Então, aqui eu fiz um programa em Python para plotar essa densidade, né, de probabilidade. Na verdade, aqui é a densidade de probabilidade para t igual a zero, né? Vejam. Então, ela dá isto, certo? Vejam que essa densidade de probabilidade de encontrar a partícula em uma região do espaço. Vejam que agora já está mais localizada a região, né? Agora já é uma região finita, né? Onde pode ser encontrada a partícula, né? Vejam que se esse delta P, essa incerteza, vai diminuindo, né? Por exemplo, eu coloquei 0.1, vou colocar 0.01, né? Significa que se eu diminuir a incerteza, né, de conhecer aqui vou aumentar, se eu diminuir a incerteza de conhecer a quantidade de movimento, aumenta a incerteza na posição, veja, né? Vou colocar um intervalo maior aqui de... Veja. Eu coloquei um delta P 0.01, né, em unidades da constante de Planck, né? Vou colocar ainda mais aqui, um intervalo, vou colocar um intervalo maior para que possa ser visto melhor isso. Vejam que agora a região, né, da incerteza da posição é maior, né? Vejam que entre menos 300 a 300
a partícula pode estar localizada com uma maior probabilidade, né? Certo? Porque eu coloquei delta P 0.01. Se eu coloco de novo 0.1, ou seja, aumento a incerteza da quantia de movimento, deve diminuir a incerteza da região de localização da partícula, né? Espacialmente, veja. Agora aumentei a incerteza P e obviamente aqui diminui, né? Tá vendo, né? Então, se eu aumento a incerteza, vou aumentar 5 vezes mais a incerteza da quantidade de movimento, né? A incerteza da posição é menor. Tá vendo? Ou seja, significa que essa região de encontrar a partícula é menor, certo? O sea, quanto menos conheço a quantidade de movimento, menos incerteza na posição eu tenho, certo? A posição fica mais definida, né? Então, é isso, né? Então, aqui podemos ver do ponto de vista da distribuição do momento, né? Da quantidade de movimento. Se ela tem uma incerteza finita, né? Então, isso leva aqui, né, a uma incerteza finita também na localização da partícula, né? Então, por isso, se tivéssemos total certeza, né, da quantidade de movimento, então a incerteza, né, na localização seria infinita, né? Porque isso aumenta, né? E se tivéssemos total incerteza, né, na quantidade de movimento, então teríamos total certeza na posição. Mas são coisas irreais, né? A realidade é que precisamos, então, de uma incerteza finita, né, na quantidade de movimento para ter uma localização, uma região de localização finita na posição da partícula. Isto justifica, então, a ideia que para descrever uma partícula precisamos um pacote de ondas. Ok?